Diz a palavra de Deus, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chega à minha língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz tornarão noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não te foram encobertos, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, todos os dias determinado, teu corpo ainda embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu o contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Versículo 22 e 24. Tenho por ele, ou melhor, 23 e 24, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pela beleza da tua santidade, Pai. Oramos, Pai, oramos a Ti porque Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és tremendo, Senhor. Fala conosco através da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, tira a inquietação dos corações, Pai, e que os Teus filhos possam se alegrar e serem edificados através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu creio que cada um de nós temos a nossa vida privada, a nossa vida particular, dos nossos momentos íntimos. A gente não gosta de se expor, não é verdade? Tem pessoas que nem no púlpito não gostam de falar porque tem medo, né? Então nós temos assim, uns recuam um pouco, outros avançam mais, mas as pessoas não conhecem o que passa na nossa mente. As pessoas conhecem a gente superficial e ninguém põe para fora tudo o que ela pensa, não é verdade? Quem te conhece de verdade? Às vezes sempre eu digo, né, que a mulher fala, eu conheço meu marido, o marido diz, eu conheço a minha esposa, mas não conhece de verdade. Eu estou dizendo, fazendo essa introdução, porque o texto que nós lemos mostra um Deus que Davi teve uma percepção extraordinária, numa inspiração divina, de um Deus que sabe tudo, de um Deus que conhece tudo, um Deus extraordinário, é o infinito conhecimento de Deus. Ele sabe tudo.
Você já pensou se alguém usasse uma lente que enxergasse você desnudo, sem nada, uma lente ou essa nova tecnologia conseguisse ler o teu pensamento? Meu Deus, que loucura! E incrível que nesse infinito conhecimento de Deus, de um Deus que sabe todas as coisas, nada se esconde dele. Foi essa a percepção que o salmista Davi teve. Às vezes nós não entendemos por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi o homem segundo o coração de Deus? É porque ele conseguia enxergar Deus do jeito que ele é. Em outras palavras, ele dizia: Deus, olha, não dá para esconder do Senhor. Não dá nada, não dá, tudo é oculto. Diante de Deus, na verdade, nós estamos sem filtro. Aquele filtro de proteção, aquela maquiagem que os artistas usam, né? Igual Silvio Santos, até antes mesmo de morrer, ele ficava novinho quando ele ia para o trabalho, ele colocava um filtro, fazia uma máscara, e muitas pessoas vivem assim, com máscara, mas diante de Deus nós estamos sem filtro, porque Deus nos conhece mais do que nós possamos imaginar. O salmista Davi percebeu e disse: Tu me sondas, Senhor. Ele, com essa percepção, ele disse: Senhor, o Senhor me sonda. Sonda era um instrumento náutico que era para ferir a água, a distância da água, ou até mesmo se a água era potável ou não. Em tempos antigos usava. Sonda pode ser também, foi usado no passado, a origem da palavra, por médicos, que ele ia sondar uma pessoa para ver que tipo de doença, qual seria a causa dessa doença, o porquê, aonde doía. O médico examinava, sondava. E o salmista Davi, no versículo 1, ele já diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Que intimidade com Deus é essa? Deus, o Senhor me conhece, ou seja, ele abriu-se, ele desnudou diante de Deus, ele tirou o filtro, não precisava tirar, porque Deus enxerga, a gente colocando uma capa ou não, Deus nos enxerga. Então ele via, e Davi começa a dizer ao Senhor essas coisas: Senhor, Tu me sondas, conheces os meus movimentos, conhece de longe os meus pensamentos. Meu Deus, você já pensou o maridão chegar em casa e você ler os pensamentos dele? Meu Deus, seria terrível, não é? Poxa, amigo, eu quero me proteger, como é que eu faço para ninguém descobrir os meus pensamentos? Eu não tenho sossego. Mas Deus, Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Deus dizia isso, atribuía isso a Deus. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus, que ele disse: Senhor, o Senhor conhece por dentro, por fora, o Senhor lê os meus pensamentos, o Senhor me sonda. E ele queria isso mesmo, que o Senhor o sondasse. Ele vai encerrar o versículo concluindo isso. Então, Tu me sondas, me conheces, sabe os meus movimentos, sabe os meus pensamentos. Meu Deus, às vezes nós pecamos por atitudes, pensamentos e palavras. Às vezes a gente fala: mas como que eu pequei? Em palavras. Pastor, só palavras? Sim, a palavra tem poder, e de repente você peca só na palavra. Eu não sou um prostituto, eu não sou um ladrão, eu não sou isso, não sou aquilo, mas você pecou em palavras. Então o Senhor sonda, o Senhor sabe os meus movimentos, conheces e sabes todas as coisas sobre mim, conhece de longe os meus pensamentos. No versículo 4 ele diz: antes de eu falar, o Senhor já sabia. Antes da palavra chegar na minha língua, você pensou, mas não pôs para fora ainda. Sabe aquela coisa que está incubada? Você pensou, mas não pôs para fora ainda. Antes de você usar a língua para falar, Deus já sabia o que você iria falar. Olha que interessante, que profundidade. Versículo 5, o Senhor me cerca. No versículo 6 diz: não posso entender isso é demais para mim. No versículo 7, para onde escaparei do teu Santo Espírito, do seu Espírito? Para onde fugirei da sua presença? Tem como, irmãos, a gente esconder? De pessoas a gente se esconde, não é? Pega o carro e foge. Mas para onde eu vou me esconder de Deus? Pode ser a portas fechadas em qualquer lugar. Para onde eu fujo do teu Espírito e da tua presença? Versículo 8, se eu subir aos céus, lá o Senhor está.
Se eu for para os céus, lá o Senhor está. Aí ele continua falando, se eu fizer na sepultura a minha cama, ou seja, se eu morrer, lá o Senhor está. Então Deus nos acompanha 24 horas por dia. Tem pessoas que dizem, saindo de Venceslau, 100 quilômetros, já começa, aqui ninguém me vê. Mas é aí que está a diferença. Onde você estiver, ninguém pode ter visto, ninguém viu, mas Deus lá do céu viu. E a pessoa precisa ter essa sensibilidade de falar, como falava Davi, eu pequei, Senhor. Foi escondidinho, Senhor. Foi bem feito, foi bem fechado. Era longe, era em outro país. Deus viu. De repente as pessoas olham assim do lado direito, do lado esquerdo, para trás. Olha, mas esquece de olhar para cima, que Deus está vendo tudo. Então tu me sondas. Nós servimos um Deus que te conhece muito bem, essas inhacas, essas coisinhas que você tem, Ele conhecia os dramas de Davi, a situação, Ele conhecia tudo, e Davi ele expunha, ele diz, eu sou esse miserável mesmo, o Senhor sabe, e é isso que Deus gosta. Eu sempre digo aqui que Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas o que Deus detesta é pessoas hipócritas, pessoas que escondem, pessoas que querem passar por pessoas boas e são pessoas más, querem passar com uma pessoa santa e são pessoas pecadoras, eu falo, não vive no pecado. Então esse tipo de coisa não dá com Deus, Deus não aceita. Para onde escaparei? Versículo 3, tu me criaste, Senhor, teceste no ventre da minha mãe. Olha aqui, que coisa, quem revelou isso para ele? Ele era um bebê, ele era informe, mas alguns teólogos dizem que foi uma inspiração divina, uma própria revelação de Deus, ele dentro do útero, e Davi teve uma visão, uma percepção divina, Deus tecendo, como um tecelão tece um tapete ou faz alguma coisa, Deus fazendo ele no ventre da sua mãe. Às vezes as pessoas podiam pensar, mas Davi era um garotinho, filho de Jessé, o mais novo, estava lá cuidando das ovelhas, e os irmãos fortes, Eliabe, Abinadab, tudo no exército, fortíssimos, mas acontece que ninguém conhecia o Davi que estava cuidando das ovelhas, ninguém, nem o próprio pai Jessé, nem Samuel conhecia que era Davi, era um menininho, só que aquele menininho foi marcado por Deus, aquele menininho desde o ventre, Deus tocou nele, os olhos nele, e ele percebeu, lá no ventre, Deus me visitou. Que visão maravilhosa, dentro do ventre, Deus fez uma aliança com Davi, desde o ventre, Deus já sabia quem ele era. Por isso que agora eu comecei, ministrando nessa mensagem de hoje, eu falei, por isso que ele enfrentou um leão, até eu enfrentava, por isso, ele sabendo que desde o ventre, né, ele já tinha essa sensação, que ele explicitou isso, segundo algumas teorias, pessoas estudiosas da palavra, diz que provavelmente ele já estava começando a reinar, ia reinar em Israel, já estava, mas ele já tinha isso dentro dele, de um Deus que o acompanhava. Então imagine bem, vem um leão, eu vou rasgar no meio, e rasgava mesmo, porque ele fala, o Senhor me cerca, o Senhor me sonda, o Senhor está atrás, o Senhor está na frente, o Senhor me ouve, o Senhor sabe o que eu desejo, o Senhor sabe, olha, é o Senhor em mim, é o Senhor andando através de mim, usa o meu corpo, usa a minha vida, e o Senhor sabe tudo de mim. É uma entrega total, inquestionável. Nós vemos Davi pecando uma vez, só aquela, não tem outro pecado de Davi, não tem. Ele era guerreiro, tinha que matar mesmo, era general de exército, é outra coisa, mas o pecado de Davi foi um, e que Deus, conhecendo quem era Davi, sabendo as fragilidades de Davi, não teve dificuldade de o levantar, e sabia Deus que Davi continuaria de pé, ele não cairia mais. Que Deus é esse que nos conhece? Esse Deus não sondou só o Davi, sonda você agora nesse momento, sonda seus pensamentos agora, os desejos, as suas paixões, as suas tristezas, as suas ansiedades. Esse Deus que sonda, está sondando hoje a tua vida, está sondando nesta noite. Ele não sonda para te humilhar, Ele não sonda para te criticar, para te expor, não, Ele te sonda para curar. Ele quer nos curar, Ele quer sarar as nossas feridas, Ele quer nos dar forças, amém, irmãos? Salmos 139, no versículo 1 ele disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe os meus pensamentos. Aí olha no último versículo aí, ó, versículo 24,
Não, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. No começo ele diz, Senhor me sonda, e aqui ele diz, sonda-me, ó Deus, sonda-me, sonda, faça um raio-x em mim, Senhor, sonda, eu quero que o Senhor faça isso, sonda-me. Ele expôs, porque tem coisa que a gente pensa que não é pecado, mas ele diz, Senhor, quem sou eu para avaliar se eu estou em pecado ou não estou? Quem sou eu para avaliar se eu tenho fé ou não tenho? Mas então faz o seguinte, sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda-me. É isso que nós precisamos fazer às vezes, querido, às vezes pedir para Deus nos sondar, amém? Dirige os meus caminhos, leva para a eternidade. Ele estava falando aqui no versículo, ó, no último versículo, diz, pelo caminho eterno, sondas-me. Se algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Ele estava querendo dizer em outra parte, Senhor, eu te conheço, tá? Eu tenho essa vida, eu sei que a vida é limitada, e Davi sabia muito bem, porque matava muita gente, tá? Mas ele diz o seguinte, Senhor, eu quero vida eterna, sonda-me, porque eu quero vida eterna. Sonda-me para um caminho eterno, sonda-me e me leva para um caminho que eu não morra. De repente ele ficou sabendo que Enoque andou com Deus, lógico que ele sabia, e Deus o tomou para si. Ele queria dizer, Senhor, me sonda, garante para mim aí a eternidade. Era o que Davi mais queria, louvado seja o nome do Senhor, amém, querido? Davi era reprovado pelos homens, mas aprovados por Deus. Isso acontece, nem sempre os homens concordavam muito que Davi, tinha tantos inimigos, Davi, ele foi para tudo quanto é lugar, queriam matá-lo, o próprio Saul, ele fugiu para todos os lados do rei Saul, tinha muitos inimigos, mas ele tinha um amigo maravilhoso e poderoso, que é o Deus de Israel. Você pode até ter inimigos, queridos, mas você tem um Deus que nunca falha, é o Deus de Israel, é o Deus de Israel, amém, queridos? O que eu vejo em tudo isso aí? Eu vejo atributos de Deus maravilhosos que você precisa saber. Em primeiro lugar, eu vejo a onisciência de Deus. Deus é onisciente. O que é isso, pastor? Ele tem ciência de tudo, absolutamente tudo. Tudo que você pensou, desde que nasceu, ele tem tudo gravadinho, tem tudo. Ele sabe tudo, o que você está pensando. E ele é onipresente. Onipresente, ele está em todos os lugares, ele está aqui nessa noite. Está na igreja ali, está na rua no irmãozinho que está orando, ele está lá nos Estados Unidos, ele está na China, ele está onde tem um coração apaixonado por ele. Ele é onisciente, tem toda a ciência, ele sabe o que você está passando, ele conhece as suas dores, ele sabia as fragilidades de Davi. Onisciência de Deus é um dos atributos, e onipresença, ele está em todos os lugares, amém? É diferente, por exemplo, você falar assim, o sapo é onisciente, ele está em todos os lugares, o sapo? Não, mas é outro tipo de sapo, né? Cria vários sapinhos, né? O boi, todo lugar tem bois, né? Não, mas o Senhor é um em todos e em tudo, ele é transcendente, ele transcende todas as coisas, todas as galáxias, planetas, ele é transcendente, mas ele é imanente, ele fica tão pequenininho que ele entra dentro de você, ele entra dentro do teu coração, transcendente e imanente. Ele, aqui aparece muito nesse texto, a onisciência dele, quando ele diz, o Senhor me sonda, a onipresença, ele diz, para onde fugirei de ti? Dá para fugir de ti? Se eu for pegar as asas da alva, e for na extremidade do mar, lá do outro lado, o Senhor está lá, para onde fugirei? O Senhor está em todo lugar, isso é onipresença. E onipotência, que também é um atributo de Deus, é que Ele pode todas as coisas. Não tem nada difícil. O homem não é onipotente.
O homem não pode todas as coisas, mas com esses 3 atributos de Deus, Ele pode todas as coisas, e essa onisciência e onipresença está relacionada a você. Ele está presente do teu lado, Ele sabe o que você pensa, e onipotente, Ele é poderoso para te abençoar, Ele é poderoso para mudar a tua vida, Ele é poderoso para ressuscitar os mortos, Ele é poderoso para dar a ressurreição dos mortos, Ele é poderoso para nos levar para uma vida eterna. Amém, irmãos? Deus conhece cada pessoa individualmente, seus pensamentos, palavras, relacionamentos. Deus conhece tudo. Deus é pessoal e conhece cada detalhe da nossa vida, talvez que nem nós conhecemos. É um Deus que nos conhece profundamente. Eu fiquei pensando, se Deus sabe tudo, como nós vamos ser salvos? Porque eu creio assim, que o maior pregador, o maior santo homem de Deus terá falha, com certeza, é ou não é? Tem alguém perfeito? Eu sempre uso aquela expressão do anjo, sinete da perfeição, maravilhoso, era Lúcifer, era lindo, andava em meio às pedras afogueadas, perfeito, sinete da perfeição era chamado. Ele se transformou em diabo, é Lúcifer. Nós não somos perfeitos, irmãos, e Deus conhece as nossas mazelas, Deus conhece a nossa mente, Deus sonda a nossa mente. E aí, pensando nisso, como nós vamos ser salvos, se a gente tem tantas coisinhas, tantas nhacas? Será que você conseguiria ser tão limpo, tão santo, que teria o direito, o aval de Deus para entrar nos céus? Não. O que eu vejo é que esse Deus que nos ama, que o salmista Davi contemplou e falou tão bem, é um Deus que traçou um plano perfeito para essas pessoas insignificantes como nós, insignificantes como Davi, mas dentro do Davi ele carregava algo precioso de Deus, que, como eu sempre digo aqui, é o sopro da vida, é a vida, é uma partícula dele. Então dentro de mim, dentro de você tem uma partícula de Deus. Nós somos pequenos Cristos, no grego, pequenos Cristos. Nós temos algo maravilhoso dentro de nós, e nós pertencemos a Ele. Sabe, num carro, ou alguém que saiu, você deixou algo seu, e você está à procura faz 20 anos, mas tem algo naquele lugar, ou naquela pessoa, tem algo meu. Deus, nós temos algo de Deus tão grande, que Deus nos quer, mas Ele olha e nos vê tão defeituosos, como o salmista Davi estava dizendo: Deus, o Senhor já não me expulsou da tua presença, porque o Senhor é bom demais, porque não tem como eu fugir. Se eu morrer, o Senhor está lá. Se tiver escuro, ele diz para o Senhor: Deus, luz e trevas são as mesmas coisas. Então não tem, no céu, nas profundezas lá da morte, qualquer lugar, não tem como. Então, queridos, que relacionamento divino é esse que Ele quer com nós? Tem um teólogo muito famoso, A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: Jesus é o único que sabe as piores coisas sobre a nossa vida. Apesar disso, Ele é o que mais nos ama. Olha, vou repetir: Jesus é o único que sabe as piores coisas da sua vida, e mesmo assim, Ele é o que nos ama mais do que a sua esposa, mais do que o seu marido, mais do que os seus filhos. Ele te ama mais, e Ele sabe tudo que você fez de ruim. Eita, o teólogo foi forte aí, né? É isso. Embasado nisso, o que fazer para ser salvo, pastor? Deus sabe que você tem algo importante, e Ele sabe também que o sacrifício na cruz do Calvário, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nós vamos ler sobre isso aqui. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que pagou o preço de sangue. Por isso que esse povo, que aparentemente é lixo, Ele vai reciclar, vai tirar o que tem de precioso dele dentro de nós, e nós viveremos para sempre com Ele. Esta é a razão de nós nos alegrarmos, e eu chamo isso de plano salvífico, eu chamo isso de plano perfeito, alcançados pelo amor divino, alcançados porque Ele pagou um preço para este homem que é tão frágil, tão pecador, tão volúvel. Como ele chegaria diante de Deus, se Deus nos conhece, fala: eu não quero, ninguém presta. É o que a gente às vezes fala: olha, por aí, o povo é difícil, ninguém presta, aos olhos da humanidade.
mas nós temos para Deus um grande valor. Ele sabe o que tem dentro de nós. Jesus é o único que pode fazer isso. Plano perfeito. Deus nos conhece como conheceu Davi. Deus nos conhece. E isso não é um privilégio de Davi. Será que não foi só com Davi? Não, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar. Ele nos conhece, porque Ele é Deus. E Ele não descarta, irmãos. Aquele é uma vida torta. Não, não é vida torta não. É um filho meu, é o filho de Deus. Todos nós, queridos, somos criaturas de Deus, e é bom que sejamos realmente filho, através do batismo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Davi era reprovado, mas por Deus não. Gênesis 16, 13, tem aí? Deus nos vê como viu? Não, esse não. Gênesis 16, 13? Então nesse não, eu acho que eu errei aqui na hora de pôr, é sobre Agar. Agar olhou lá no deserto, ela disse o seguinte: tu és o Deus que me vê. Então Agar, perdida, você conhece a história, teve a percepção que Deus era o Deus que estava vendo. Então, assim como ele viu Davi no ventre, assim como ele estava com Davi, assim também acontece com nós hoje. A queda, Romanos 3, 23, o que diz? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós temos um problema. Qual é o problema? É o pecado. Mas o pecado não é nada para Jesus. O pecado não é nada para Jesus. Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Olha Romanos 6, 23, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não importa os pecadinhos, os pecadilhos, não importa. O que nós temos que entender é que nós temos o Deus que nos ama, o Deus que nos conhece, e se nós nos envolvermos com este Deus, nós seremos purificados dos nossos pecados. E quando você tiver a sensação que Deus realmente está te vendo, você não vai pecar. O crente que tem o temor de Deus não peca. Aquele que fez uma aliança com Deus e anda em pecado, é como aquele que se desviou, ou seja, como a porca que voltou à lama, e o cachorro para o seu vômito, diz a palavra, se melecou tudo de novo com o pecado. As pessoas que estão em Cristo não andam em pecado, sabe que Ele vê, sabe que o nosso Deus vê, porque está tudo escancarado aos olhos de Deus, como homens miseráveis e pecadores, mortos, pode atrair o santo olhar de Deus. Por quê? Deus se atrai por nós, porque nós somos dele. Você tem que dizer: Deus é meu, eu sou dele, eu entrego a minha vida a Ele, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu entreguei a minha vida para o meu Senhor, eu sou dele. O que acontecia com Davi? O que ele tinha? Davi tinha algumas características. Primeiro, era um homem de adoração e oração. Olha os salmos que ele escreveu. Eu fico pensando, como deu tempo ele escrever? Ele era um rei, ele tinha tempo, será? Porque hoje qualquer coisa para nós não tem tempo, eu não posso, não tem tempo, eu não posso. Mas o rei, ele escreveu esse monte de salmos, gente. Mais de 70 salmos ele escreveu. E ele adorava, ele tocava, ele era guerreiro, ele... É fato, lógico que não deu nem para ele cuidar da família dele, né? Que a família do Davi não foi nada legal. Mas diante de Deus foi tudo perfeito. Então, primeiro, Davi era um adorador. Isso atrai os olhares de Deus. Quando eu digo adorador, não é só cantar um hino bonito igual nós cantamos aqui, não é. Se esse hino não mexeu com você, não mudou, você não cantou para Deus, não vira nada, não passa do teto. Davi era um adorador por excelência, adorador, um homem de oração. Ele sempre estava orando. Queridos, o coração de Deus, não sei se eu posso dizer, mas ele se derrete. Olha lá meu servo, me adorando e cantando, adorando e orando, buscando a minha face. É isso que faz a diferença, irmãos. Então qualquer um que ora, qualquer um que não viva no pecado,
atrai o olhar de Deus. E até o pecador caído, Ele quer que se levanta. Ele não quer que ninguém se perca. Você vê o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer que ninguém morra, ninguém se perca, porque Ele nos ama demais. Então é hora de nós refletirmos, sabermos que Deus está com seus olhos sobre nós, que nós somos escolhidos desde o ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus não resiste um coração quebrantado. Deus preparou o plano para nos resgatar. Apocalipse 13, vê lá para nós, Apocalipse 13, versículo 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, e aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, que foi morto desde a criação do mundo. Ué, não é esse também não? Eita, 13, versículo 8, é esse? Apocalipse 13, 8, vê aí, vê para nós aí, é esse? Ah, tá, escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo, mas no início tinha algo, todos os habitantes da terra. É outra versão, né? Não está batendo aqui. Está um pouco diferente aí, irmãos. Está falando que esse nosso Deus, Ele nos conhece, Ele tem um tempo determinado de vida nossa, tem um tempo determinado da vida nossa. Não vai ser isso aí não, mas Ele diz, os dias de Davi, espera aí, vou ler aqui que está melhor. Ah tá, versículo 16 do texto lido, Salmos 138, versículo 16, vamos lá, Salmo 38, 16, olha, Salmos 139, 16, vamos lá, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no meu livro, antes de qualquer deles existir. Olha só, aqui, o salmista teve a percepção seguinte, que Deus já escreveu a vida dele antes dele existir. Antes dele existir, irmãos, antes de você existir, Deus já escreveu a tua história. Antes de você existir, olha a percepção dele. Eu creio que nos planos de Deus, antes de você nascer, o próprio Jeremias foi assim, né? Antes de ser formado no ventre, eu te escolhi, Jeremias, antes de ser formado. Então, esse tempo de vida que nós temos é determinado. Às vezes a pessoa pensa assim, mas morreu antes do tempo. Não, o tempo estava certinho, os dias determinados, não importa o que aconteceu, se morreu, ai Deus, por que o Senhor deixou? Podia, se chegasse a tempo, se ele não tivesse ido viajar, se não tivesse sofrido aquele acidente, mas os dias nossos, como foi o do salmista Davi, como foi? Vou ver de novo, versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo todo embrião, e os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, antes de existir qualquer história, Deus já fez isso, irmãos. Eu gosto muito desse detalhe, assim, nós temos o tempo certo, então não inquieta se você vai viver, se fulano vai viver ou não vai, se está no livro de Deus. A gente passou a Covid aí, levou um monte de gente, era o plano de Deus, era aquele tempo mesmo, ninguém morre fora da hora não. Deus te conhece, Deus conhece a pessoa individualmente, conhece a mente, conhece os pensamentos e as palavras que saem da sua boca. Como está a tua mente? Como está? Quais são os seus pensamentos? Conhece a mente? Conhece o que sai da boca? Como que está aí? Ele conhece as nossas ações, reações, mente, pensamentos e palavras. E ações. Então tudo isso está nas mãos de Deus. Deus é um Deus pessoal. Conhece cada um de nós profundamente. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Em Cristo nós somos aceitos e não somos perdidos. Em Cristo Jesus você foi aceito. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. É esse? Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Você aceitou Jesus Cristo? Você tem paz com Deus. Você aceitou Jesus Cristo? A sua vida já é diferenciada. Então, todo aquele que o Pai der a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, de maneira nenhuma rejeitarei. Então, através de Cristo Jesus, nós somos aceitos por Deus. Por isso que você pode pensar como pensou o salmista Davi: o Senhor me sonda, o Senhor me guarda. Olha o que diz João 6,37. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Salmo 101, 6. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Então nós precisamos saber que Deus nos conhece. Precisamos andar em um caminho reto. Devemos evitar de coisas erradas, porque tudo está nu e patente dele. É lógico que o teólogo diz que o Senhor, mesmo sabendo de tudo isso, é o que mais nos ama, porque o amor dele é infinito. Ele só tem amor, não tem outra coisa. Mas para nós morarmos com ele, devemos renunciar ao pecado, como renunciou o salmista Davi. O sangue de Jesus trouxe a paz entre nós e o nosso Deus. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então Davi, queridos, ele experimentou um Deus extraordinário, e disse para Deus, no finalzinho e no início: sonda-me. Curva a tua cabeça, fala com Deus: Senhor, sonda-me. Fala com Deus neste momento: sonda-me. Ó Deus, sonda o coração dos teus filhos, Pai. Sonda, Pai, em nome de Jesus. Sonda, sonda. Ó Deus, vê se há caminhos maus, Senhor. Vê se há caminhos maus. O Senhor sondou Davi, não era para criticá-lo. O Senhor não recriminou Davi de forma alguma. Davi disse: Senhor está me vendo, e sabendo que Deus está me vendo, eu não vou pecar. Não peques, porque Deus está te vendo. Você não consegue esconder. Vocês conseguem esconder do irmão, de uma irmã, de um amigo, mas de Deus você não esconde. Tudo está nu e patente diante de Deus. E o amor de Deus por você é extraordinário, que Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para participarmos da Santa Ceia, este banquete maravilhoso, que é uma lembrança, é um memorial do preço que foi pago pelos nossos erros. O Senhor vê os nossos erros, Ele não concorda, mas Ele não condena e diz: eu tenho um antídoto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pai querido, eu creio nisso, meu Pai. Nós não estamos perdidos, Senhor. Se tiver só acusação, não tem só acusação, que o Senhor nos conhece e conhece os nossos defeitos. O que tem mesmo é um Deus amoroso, é um Deus salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, por esta noite, Pai. Neste momento, Pai, nesta hora, iremos participar da Santa Ceia do Senhor. É um ato simbólico, Senhor, mas é a lembrança de que o sangue foi derramado, e todos os meus pecados e as minhas falhas foram anulados e pagos na cruz do Calvário. Ah, Senhor, a sentença, Pai, aquela condenação do Senhor que trouxe morte, para nós trouxe salvação. Jesus Cristo amado, obrigado pelo plano salvífico, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos vê e nós não somos fulminados, Pai. Nós não somos destruídos, Pai. Isso é a tua graça, é o teu amor, porque o Senhor tem toda a ciência. O Senhor está presente em todos os lugares. O Senhor é o Todo-Poderoso. Muito obrigado, meu Pai. Sê conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus.
Amém e amém.